Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos diante das portas de Jerusalém, nesse maravilhoso domingo da entrada gloriosa e triunfal do Senhor na cidade da filha de Sião. Ontem celebramos o sábado de Lázaro e a igreja como dando-nos um refrigério, um pequeno descanso, uma parada, um pit stop entre os 40 dias das 4 dezenas mosaicas e aquilo que seria a Semana Santa, a grande semana, a semana mais santa do ano, com uma parada para, vamos dizer assim, equilibrar nossas forças novamente e tomar um fôlego. Nós temos essas festas gêmeas, tanto o sábado de Lázaro quanto o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. O domingo de Ramos é uma das 12 festas duodécimas que compõem o rol das grandes festas do calendário bizantino. Essa é uma das festas móveis das 12, juntamente com a Páscoa, o Pentecostes e a Ascensão. E por isso hoje estamos daquilo que é no cumprimento da maravilhosa profecia do profeta Zacarias, onde a própria filha de Jerusalém, a filha de Sião, escutem e se alegrem, porque eis que o teu rei vem vitorioso, manso e humilde, montado no jumentinho, filho da jumenta. Mas antes de mergulharmos no domingo de Ramos, temos que nos ater. O que é que levou as pessoas a aclamarem o nosso Senhor com palmas? Qual foi a razão que vieram a ter essa motivação para recebê-lo nessa entrada? Afinal de contas, várias vezes ele havia subido a Jerusalém para a Páscoa. Dessa vez, a iminência de ser morto era tremenda, uma vez que os judeus já estavam extremamente raivosos e completamente voltados para matar o Senhor. Mas parece que na hora que ele sobe a Jerusalém, algo motivou as pessoas que estivessem, portanto, extremamente triunfais em relação à recepção de nosso Salvador na cidade de Sião. Nós temos, portanto, que voltar para o sábado de ontem, sábado de Lázaro, onde nosso Senhor realizou aquilo que foi o maior milagre dele antes de sua própria ressurreição. Porque o maior milagre que nosso Senhor realizou foi a sua própria ressurreição dos mortos. Entretanto, até aí, o maior milagre que nosso Senhor realizou em sua passagem terrena, depois da cura do cego de nascença, certamente, número 1, vem aquilo que é a ressurreição de Lázaro. Esse milagre supera todos os milagres de nosso Senhor, com exceção, claro, de sua própria ressurreição, porque a ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição tão simples de se ver, entre parênteses, digamos assim, em relação à da filha de Jairo ou ao filho da viúva. Ambas essas primeiras ressurreições haviam sido feitas, operadas, de um estado de corrupção corporal ainda bastante ameno, o corpo ainda estava praticamente fresco. Na filha de Jairo, a menina mal, faleceu há alguns instantes, nosso Senhor já redevolveu a vida e a mandou comer. O filho da viúva, da mesma maneira, o esquife estava sendo carregado ainda para que o menino fosse enterrado. O que temos aí que é muito provável que no máximo um dia o menino havia estado morto. Mas aqui estamos falando de um caso diferente, um caso onde o enterro já havia ocorrido, o funeral, as faixas já haviam envolvido o cadáver e 4 dias ele estava selado, de tal maneira que já fedia, como narra o Evangelho. E esse milagre de Nosso Senhor tem uma diferença muito grande também com essas outras ressurreições e, na verdade, com todos os outros milagres que ele realizou. E temos que nos ater um pouco a essas diferenças para entendermos a motivação de que as pessoas correram para aclamá-lo naquilo que foi a entrada em Jerusalém. Dos primeiros milagres de Nosso Senhor, as curas dos paralíticos, dos cegos, dos doentes, dos coxos, dos ressecados, e até mesmo a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição do filho da viúva, Nosso Senhor sempre fez questão, até de maneira muito enfática, da total descrição para com seus milagres. De maneira alguma ele permitia que as pessoas publicamente vissem esses milagres ocorrendo, sempre, quando até necessariamente, no caso da filha de Jairo, levou ali secretamente apenas Pedro, Tiago e João para entrar dentro da casa da menina. Ele tentou realizar os milagres sempre de uma maneira que
não fosse jamais aclamado, mesmo a multiplicação dos pães, vendo que as pessoas poderiam aclamar o rei, despediu as multidões antes que o fizessem. Então, todos os milagres do Senhor houve a descrição como regra maior. Mas desta vez nós vemos que por algo, ao ressuscitar Lázaro, nosso Senhor como que foi planejando que tudo fosse extremamente público. Quando chegou a notícia onde ele estava, para além do Jordão, nosso Senhor então, quando mandaram avisar que Lázaro estava nessa situação, nosso Senhor, mesmo muito antes de alguém avisá-lo, ele mesmo já havia dito e é ciente, e avisou os seus discípulos: eis que nosso amigo Lázaro está doente e dorme. Ou seja, não era de ignorância dele que Lázaro estava passando por dificuldades, mas ele não arredou o pé dali, esperou ainda passarem 2 dias. Depois foi comunicado disso, os discípulos ficaram maravilhados com sua enorme clarividência, mais uma vez de seu mestre, mas o Senhor tampouco subiu imediatamente para atravessar o Jordão, seguindo para Betânia. Continuou ali mais 2 dias, como que de propósito, armando algum tipo de evento que ele queria que propositalmente ocorresse. Então o Senhor, depois de 2 dias, de maneira como que parece que até lenta, de maneira completamente estranha para com as outras vezes que ele prontamente, quando alguém mandou chamá-lo, foi resolver o problema, como o próprio filho de Jairo, no caso do servo do centurião. O Senhor sempre estava apressado para resolver logo as coisas que lhe concerniam. Mas dessa vez ele vai lento. Lento porque estava tramando já uma armadilha para aquele que era o nosso maior inimigo, a morte e o Hades. Então o Senhor absolutamente chega de Betânia, se comove, como dava o Evangelho, com todos esses episódios, primeiro com Marta, depois com Maria. Nosso Senhor chorou, mostrando aí a sua natureza humana, imperando, mas logo iria mostrar a sua natureza divina, com todo o seu esplendor e todo o seu poder. Então o Senhor fala aquelas palavras maravilhosas, que são prenúncio daquilo que será para nós também a nossa ressurreição geral um dia. Toda a nossa vida, tudo o que fazemos, todos os nossos propósitos, todos devem estar completamente ajustados e centrados, no sentido de que um dia nós também escutaremos a voz: sai para fora de nossas tumbas, de nossos sepulcros. Para onde haverá essa ressurreição? Se para a decadência eterna ou a ressurreição eterna, a vida eterna, aí depende de nossa sinergia com o Criador. Mas a verdade é que todos os dias escutaremos: sai! E então nossos corpos se irão reorganizar em suas fórmulas orgânicas e nós vamos ter ele novamente, reunido com a alma, e estaremos na ressurreição geral. Por isso, esse é o primeiro grande destaque para o milagre da ressurreição de Lázaro. O morto de 4 dias é o prenúncio de toda a nossa ressurreição geral. Todos nós, todas as gerações, todos os soldados que morreram em campo de batalha desde que o mundo foi criado, todos os pais de família, os avós, todas as pessoas de todas as eras, nações, todos, a uma só voz, escutarão individualmente em suas hipóstases, ou seja, em suas existências pessoais: sai para fora. E por isso, aí mostra-se realmente, através da ressurreição de Lázaro, qual é o destino de todo ser humano: a morte. E uma ressurreição, inevitavelmente, dependendo de para onde será essa ressurreição. Se para o inferno, onde está preparado desde de sempre para o diabo, ou se para a comunhão dos santos. Então esse milagre nos denota realmente que nosso Senhor tem um poderio tremendo sobre a morte, ao ponto até mesmo de arrancar da barriga do Hades, somente pelo poder de sua palavra, sem mesmo ter nem descido lá para realizar algo. Ele, somente pelo poder de sua palavra, como Deus, teve poder de resgatar, arrancar da barriga do monstro da morte, o Hades, a alma de Lázaro. São Ramonós, o melodista, quando nos dá como se deu esse diálogo em versos de maneira muito linda, etnográfica e teológica, nos narra o seguinte, quando compôs o condáculo a respeito dessas tramas que nosso Senhor fez na ressurreição de Lázaro. Ele narra-nos, São Ramonós, o melodista, que nosso Senhor, vindo astutamente, já preparando o engano final do inimigo, dessa vez como coloca na primeira armadilha, e essa primeira armadilha foi atrasar-se para de propósito Lázaro estar
morto, fedendo e já decadente. E então, chegando atrasado, pôde realizar a glória do Pai. Porque este milagre, como foi dito, não foi simplesmente um milagre comum, mas como o próprio Senhor disse aos seus discípulos: eis que Lázaro dorme. Mas essa dormição significava uma morte temporária, porque nosso Senhor iria ressuscitá-lo. Por isso disse dorme. E isso seria essa doença para o motivo de glória de Deus. A glória do Pai que se manifestaria em seu Filho unigênito, mostrando que sua natureza humana é inseparável da divina, e com o poder de sua palavra, ao dizer sai, imediatamente o Hades teve, diz São Romanoso melodista. Um vergalhão rasgou o ventre deste Belial e fez com que uma alma aí fosse arrancada. E então o inferno começou a tramar. Se, pelo poder da palavra deste homem, uma alma foi arrancada, depois pode ser que ele nos leve à falência e deixe-nos sem nada, arrancando-nos todos. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que imediatamente a alma de Lázaro foi devolvida ao seu corpo, o Hades, os demônios, começaram a inculcar no povo judeu e também naquilo que era, especialmente os fariseus, Anás, Caifás e seus seguidores, o ódio demoníaco para matar de uma vez Jesus. Porque os demônios acreditavam que se levasse nosso Senhor à morte, iriam silenciar para sempre, as pessoas com o tempo iriam esquecer da vergonha que o Hades passou quando teve que devolver uma alma, e as pessoas depois caíram no esquecimento dos próprios milagres do Senhor. O próprio Lázaro também seria morto, e poucas pessoas seriam testemunhas de fato oculares de que andava novamente no meio dos homens, um homem que tinha corrupção já em suas veias, em suas peles, em seus órgãos, e que agora estava novamente regenerado, ainda que temporariamente, porque Lázaro morreu novamente, foi uma ressurreição apenas temporária e não definitiva, como seria a maior das ressurreições, a ressurreição do domingo que vem, da Páscoa do Senhor. Por isso que eu disse no começo do sermão, que ainda que a ressurreição de Lázaro é algo realmente inacreditável, como pode ser que uma natureza já corrupta pode regenerar-se e a alma voltar à existência com o corpo? Mas, nesse caso da ressurreição do nosso Senhor, ia ser uma ressurreição definitiva de uma vez por todas, nunca mais a morte teria o poder sobre o nosso Senhor. Agora, no caso de Lázaro, todos nós sabemos, apenas abrindo um pequeno adendo, que é uma das poucas pessoas que talvez tenham duas tumbas, dois túmulos. Lázaro, a primeira vez, morreu aí, como vocês viram no Evangelho, em Betânia. Mas aí ressuscitou através do poder da palavra de nosso Senhor. Depois, os fariseus foram infelizes e conseguiram matá-lo. Ele se escondeu, estava presente nessa ceia que hoje nós escutamos agora no Evangelho, onde foi oferecido um jantar. A família, o pai de Lázaro, de Maria e Marta, Simeão, o fariseu, assim como também as pessoas amigas, ofereceram um jantar ao Senhor como ação de graças por ele ter ressuscitado de maneira tão estupenda, Lázaro. E no meio desse jantar, obviamente, vimos que Maria enxugou os olhos do Senhor com o alabastro, com os seus sabelos, como narra o Evangelho. Mas o que quero dizer é que Lázaro, portanto, viveu, escapou dessa primeira morte, e depois foi feito bispo pelos apóstolos após o Pentecostes, e refugiou-se na cidade de Chipre. E dali nasceu a primeira igreja local naquela região em Chipre, onde Lázaro foi o primeiro bispo dessa igreja local, da diocese cipriana, que até hoje é uma forte igreja local. E narra-se a tradução que a própria Theotokos teceu, ela mesma costurou para ele o seu homofório, a veste magnânima episcopal, do ranking hierarquial, assim como também os seus punhos. E por isso Lázaro também foi feito sumo sacerdote da Igreja de Cristo. Essa é a nossa riquíssima tradição que a Igreja Ortodoxa guarda-nos. E lá morreu, faleceu como homem normal, por velhice, depois de cumprir o Evangelho, depois de fundar a sua igreja, de ser um ótimo arquipastor, faleceu e foi enterrado de fato em Chipre. Até hoje as pessoas podem visitar as duas tumbas de Lázaro quando vão da Terra Santa e nos arredores da Grécia. Veio que até em Lárnaca está a segunda tumba, na igreja de Lárnaca está a segunda tumba de Lázaro. E quem vai a Betânia, na Terra Santa, também pode visitar onde Lázaro foi ressuscitado por nosso Senhor. Esses lugares são preservados até hoje.
Então, voltando, assim que os demônios ficaram encovardados, envergonhados por Nosso Senhor resgatar a alma de Lázaro, eles automaticamente colocaram e atacaram pensamentos demoníacos, principalmente dos fariseus, de que chegou a hora que tinham que matar Nosso Senhor. Acreditavam que se Nosso Senhor morresse, como todo homem tem que morrer, então as pessoas até se esqueceriam que um dia o Hades foi obrigado a libertar a alma de Lázaro. Pois bem, o que aconteceu então foi que, nesse intermédio, após essa ceia, Nosso Senhor pousou na casa de Lázaro e no outro dia foi seguir subindo para a Páscoa, dessa vez para uma Páscoa que na verdade passaria dos judeus, da Parasqueva, mas logo ele inauguraria a nova Páscoa, a Páscoa mítica, a Páscoa majestosa, a Páscoa das Páscoas que seria ele mesmo oferecendo como cordeiro. E quando ele chega e sobe a Jerusalém, portanto, foi devido à gratidão a este milagre, e todas as crianças e os meninos foram inspirados pelo Espírito Santo, como cumprindo-se a profecia de Zacarias e do profeta Davi, especialmente no que diz respeito a isso. O profeta Davi disse que pela boca dos meninos tu serias exaltado. E então Nosso Senhor, ao entrar em Jerusalém, os meninos foram inspirados pelo balbuciar das palavras do Espírito Santo e arrancaram ramos, cortaram ramos das árvores e correram e colocavam suas vestes para que Nosso Senhor passasse montado no jumentinho. Nosso Senhor providenciou o cumprimento dessa profecia agora, sabendo que chegou, nada mais haveria que ser cumprido nos seus últimos detalhes da instituição da Santa Ceia, que comemoramos essa semana, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, esses detalhes finais correndo para o desfecho de sua missão terrena. Em relação à sua figura pública, esse foi o seu grande último sinal das profecias, digamos assim, de que ele de fato era o Messias. É por isso que ele havia, como lemos na vigília de ontem, matinas, que Nosso Senhor pediu previamente que os apóstolos preparassem a ceia e que quando visse o homem passando com um cântaro de água, seguissem e dissessem a ele: o mestre precisa de ter um jumentinho. E se o homem perguntasse algo, foi-se dito que o mestre precisa, mas logo devolverá. E então assim encontraram exatamente como Nosso Senhor disse: seguiram o homem, encontraram o homem com um cântaro de água, depois foram até ele, e de fato estava ali um jumento, um jumentinho, filhote de uma jumenta. E Nosso Senhor pediu. Por que ele pediu isso? Para cumprir a profecia de Zacarias, que havia dito no seu capítulo 9. Escuta e se alegra-te, ó filha de Jerusalém, exulta, ó filha de Sião, pois eis que teu rei vitorioso vem agora manso e humilde, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Significa, portanto, que Nosso Senhor agora entrou cumprindo isso para dar o sinal final para todo aquele povo, que duas coisas ocorreram. Primeiro, ele veio montado em um jumentinho, mas as crianças todas, por elas mesmas, começaram a balbuciar invocações estranhas para o judeu. Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E com palmas o aclamavam. Quando seus pais viram isso, os fariseus, os escribas, ligaram a chave do discernimento e entenderam: eis que aí entra o nosso Messias. E então, com exceção dos fariseus, também o povo simples, os leprosos, os que haviam sido curados do Nosso Senhor, lembrando de que, é isso, exatamente isso, então esse homem que nos curou, na verdade é o que nós sempre esperamos, é o nosso Messias, é o Deus de nossos pais. E o aclamaram, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Era costume, sempre foi costume, que quando o rei conquistava a vitória, que quando o rei chegava vitorioso das batalhas, eles até mesmo mandavam construir arcos da vitória por onde passavam. As cidades tinham os chamados arcos e pórticos, para que quando o rei chegasse em suas batalhas vitorioso, ele pudesse imponente, montado em carruagens, em cavalos, como cavaleiros, seus exércitos, eram recebidos na cidade e as pessoas os aclamavam com palmas, era o símbolo da vitória dos reis. Não só no Império Romano, como inúmeras culturas tinham esse costume. Mas Nosso Senhor foi aclamado como rei, sim, mas como cumpriu a profecia de Isaías, que dá o detalhe: humilde e manso veio o teu rei, ainda que vitorioso, humilde e manso, montado no jumentinho. Nenhum rei da história mundial nunca realizou tal evento até hoje. E nunca foi tão, ao mesmo tempo, aclamado como Nosso Senhor.
em vez de entrar de maneira exultante, completamente cheio de glória humana, nosso Senhor não era um rei sedento de sangue, faminto de sangue humano pelas vitórias e batalhas humanas. O que nosso Senhor tinha sede era de fazer a vontade do Pai, como ele mesmo disse, e oferecer a nós purificação dos corações, santificação das almas e comunhão com Deus. É por isso que ele não fez questão de maneira alguma de entrar em carruagens ou ter sido aclamado agora como Messias e se deixasse coroar no lugar de Herodes, por exemplo, e instaurar uma rebelião, uma revolução política, queria depor do trono o rei e que ele iria assumir o trono político. De maneira alguma. E foi aí, nesse intermédio, que algo começou a afetar muito o do ânimo dos judeus. Os fariseus, ao verem aquilo, ficaram completamente contrariados e chegaram. Veja o que estão dizendo. Manda eles calarem, não está vendo o que estão te chamando de Messias e o Filho de Deus? Hosana, filho de Davi, algo que só se fala para o Messias. E nosso Senhor disse, não, tampouco disse os fariseus, sim, mas eu não negarei que sou eu o Messias. Nosso Senhor, de maneira astuta, disse a eles, se eu mandar que calem, até mesmo as pedras falarão. E de fato, se isso tivesse ocorrido, até as pedras teriam dito naquele momento que nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo nos narra os seus padres. Se nosso Senhor mandasse que os filhos calassem, as pedras também clamariam naquele momento. De fato, literalmente, os fariseus narram os santos padres a respeito desse evangelho. Como estavam com muito medo que nosso Senhor, todas as vezes que eles queriam pegar nosso Senhor astutamente, nosso Senhor, como dava um drible neles, ou seja, mais astuto que eles, quebrava as pernas dos fariseus, eles como raposo, nosso Senhor como uma serpente também bastante astuta, os enrolava as pernas e os dava uma tirada, digamos assim. Da mesma maneira, os fariseus se encontravam sempre no mesmo, como diz o ditado em português, davam um tiro no pé. Já estavam com tanto receio que nosso Senhor, mais uma vez, colocasse eles numa situação constrangedora, como foi para o paralítico no telhado, como foi para o cego de nascença, como foi para a própria ressurreição de Lázaro, que foi, como poderiam negar se haviam testemunhas que haviam visto, não só parentes, mas outros amigos, viam, todo o Israel agora estava clamando que o morto de 4 dias estava ressuscitado por poder deste homem, pelo poder de sua palavra. Nem mesmo o seu toque foi necessário, só a sua palavra tinha o poder de ressuscitar o morto de 4 dias. Então, os fariseus ficaram com medo, narra nos ensinos dos nossos santos padres, por graça do Espírito Santo que interpretam. Os fariseus ficaram com medo que aquilo era uma ameaça. Como se o nosso Senhor dissesse, querem que as crianças calem? Eu mando calar. Mas será muito pior para vós, porque se as crianças falarem já é algo que vos incomoda, imagine se elas calem e as pedras falarem. Quanto muito mais eu serei exaltado, vocês serão humilhados diante de que até a criação inanimada clamará, Hosana, filho de Davi. E então os fariseus com muito medo deixaram parar, porque sabiam que nosso Senhor na verdade estava ameaçando-os. Querem realmente que os seres humanos parem? Pois até a criação inanimada falará. Querem passar por esse último constrangimento? Então, era muito bem resolvido já a rixa entre nosso Senhor e os fariseus. Não havia mais ponto de retorno, nem de reconciliação. Nosso Senhor sabia do que estava fazendo. E é por isso que ele armou toda essa encenação, tanto em relação ao milagre de Lázaro, de maneira pública e não discreta, para que causasse agora também o cumprimento da profecia de Zacarias e de Davi, e que também desse aos fariseus agora um motivo final para de fato mostrarem, não mais de maneira escondida, o seu ódio para com ele, mas revelarem realmente sua identidade de que eram inimigos do próprio Deus. E enquanto sejam cabalistas, que eu me refiro aqui eram cabalistas, esotéricos, satânicos e tinham pactos já com o próprio mal claramente. E em relação a quem era fiel ao nosso Senhor, também nosso Senhor fez questão de fazer o milagre de Lázaro público, o que por conseguinte o levou a essa entrada triunfal em Jerusalém, porque todos aqueles simples que seriam fiéis a ele até o fim, a esses também foi dada a oportunidade de fortalecerem mais ainda em si a fé dele. Então aqueles que eram com ele e dele, mais ainda tiveram a fé fortalecida, e por isso nosso Senhor quis que todos vissem publicamente a ressurreição de Lázaro. Já os seus inimigos também agora seriam levados a uma temperatura máxima de ira e também iriam manifestar a sua incompatibilidade com o nosso Senhor. Então tudo viria à luz com a ressurreição de Lázaro. Quem estava com o nosso Senhor continuaria com ele mais ainda, e quem não estava, mais ira iria ter, e iria tudo ser consumado em poucos dias. Em 6 dias tudo viria a ser consumado. Nosso Senhor havia dito isso quando se referiu
eis que destruirei, todo esse templo será destruído, mas eu reconstruirei em 3 dias, referindo-se ao seu próprio corpo místico, que seria agora o templo dos templos, a própria igreja, a própria fonte de graça, não mais através de uma arca, através de um tabernáculo. Ele mesmo é agora o tabernáculo, ele é a graça e a fonte da salvação, juntamente com sua purificamento, a tal Santa Virgem Maria. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vimos que Nosso Senhor foi aclamado pela exultação máxima do povo judeu, das criancinhas, dos leprosos, dos cegos, coxos que foram curados, e Nosso Senhor, portanto, humildemente foi anunciando para todos qual é a vitória que as pessoas aclamaram ele, que ele havia tido. Já uma prenúncia do que seria, um preâmbulo do que seria a grande saga eterna da vitória definitiva de Nosso Senhor sobre a morte. Portanto, as pessoas o aclamavam, usando o filho de Davi, dizendo: tu vencestes a morte, porque quem até hoje pôde reverter a ressurreição de um morto de 4 dias? Tu venceste o que nenhum rei venceu, tu venceste até a morte. Como se diz o ditado, nós temos jeito para tudo, senão para a morte. Não, para um cristão ortodoxo esse ditado é sem graça, porque até para a morte nós sabemos que Nosso Senhor deu solução definitiva, total, eterna e completa. Mas nós vemos aqui que o que aconteceu foi que, passados 6 dias, toda essa aclamação exuberante tornou-se aquilo que foram uma das palavras mais temíveis, terríveis, já dita por toda a criação, desde a queda de Adão. O mesmo povo e a população, não os meninos inocentes que clamaram com as palmas, não estes, mas os adultos, instigados pelos fariseus, e os fariseus instigados pelos demônios, por estarem com raiva e querendo vingar de Nosso Senhor rápido pela ressurreição de Lázaro, foram instigados a proclamarem as seguintes palavras. Primeiro os fariseus soltaram a deixa: crucificam! E todo o povo repetiu: crucificam, crucificam, crucificam. E aqui, amados cristãos ortodoxos, é impossível não se questionar o que é que ocorreu no povo judeu, que recebe o seu rei, o Messias, esperado ali há 5.000 anos desde a queda de Adão, para que pudesse finalmente entrar ali. 500 anos desde a profecia de Zacarias se passaram e finalmente aguardaram quando é que o rei vai entrar com um jumentinho, filho de uma jumenta, e será aclamado. Finalmente cumpriu, desde que Zacarias havia proferido isso. Passaram-se 500 anos e finalmente tivemos ali, finalmente, a glória, essa glória maravilhosa dessas profecias de Davi, em relação a eis que pela boca dos meninos se escutará o clamor, hosana nas alturas. E agora que tudo ocorreu, todo o povo judeu debruça-se diante de Nosso Senhor, tiram as vestes para que ele possa passar ali montado no jumento, que simboliza inclusive os gentios, ou seja, os judeus estão ali recebendo o seu rei, e esse rei iria montar os jumentos, ou seja, os gentios, a todas as nações que não eram judaicas, mas que viriam uma hora agora também, através do testemunho dos apóstolos, simbolizando as vestes que os apóstolos tiravam e colocavam para que Nosso Senhor montasse como uma cela, um jumentinho. Significa que as vestes dos apóstolos são a pregação apostólica que pairou por cima dos pagãos, das nações, e pôde fazer com que o Nosso Senhor sentasse nessas nações, também as governando para si, através do seu evangelho. Significa a evangelização dos gentios, não só do povo judeu. Tudo isso aí se cumpriu, mas passaram-se 6 dias, e essas palavras foram, na verdade, invertidas para um ódio. O mesmo povo que clamou ao e recebeu o Messias, também foi o mesmo povo que conscientemente cumpriu-se outra profecia. É isso que aí se cumpriu, que caiam sobre nós e sobre os nossos filhos o teu sangue. Então, o que inclusive iria acarretar que o povo judeu iria ser completamente dizimado, espalhado como pó por todas as nações. Haveria diáspora, o próprio templo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, e essa nação seria completamente dizimada. Então, como nós podemos entender o que é que ocorreu? Que o povo escolhido, preparado desde Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Salomão, toda essa preparação, todos esses pactos e as alianças que foram feitas, o cuidado desde a fuga do Egito, os sinais do braço forte direito, poderoso em batalha do Senhor Sabaoth, a nuvem branca, a nuvem escura, arco, tabernáculo, quantas relações, a revelação divina dada diretamente a eles.
E o que é que ocorreu? Que perderam para sempre aquilo que era a manifestação do seu Messias, a comunhão com ele, a aceitação do próprio Deus, a revelação de Deus Pai, e não foram permeados pelo Pentecostes e pela descida do Espírito Santo, mas isso foi dado, na verdade, aos gentios. O que é que ocorreu? Que a nação judaica até hoje jaz aguardando o seu Messias. E negam que aquele momento, narram que aquilo foi um delírio de uma parte do povo ignorante, que eles, na verdade, estão aguardando até hoje o Messias. O que é que ocorreu, meus amados cristãos ortodoxos? Isso é uma pergunta muito importante, especialmente para nós nos dias de hoje, que são dias complicadíssimos, onde nós estamos devagarinho chegando à consumação dos tempos, onde vários temas emergem de vários tipos de tonalidades preocupantes para todos nós, os cristãos ortodoxos, e que diretamente estão involucrados com todos nós. Não há ninguém que se possa dizer nessa geração que não é afetado, não esteja sendo afetado, não possa vir ser muito mais afetado no futuro pelas coisas que diz respeito à chamada ordem mundial. Então vamos analisar o seguinte. O erro dos judeus foi gravíssimo. Eles tomaram por si a paixão da autojustificação, tendo por garantia de si mesmos que por terem o sangue de Abraão, já estavam com sua salvação garantida e que, portanto, Deus tinha obrigação de, um dado momento, libertá-los do domínio, seja de gregos, de romanos, de persas, seja de quem fosse. O império judaico deveria emergir e, para isso, eles precisavam de um Messias. Para isso apenas. Quanto à salvação, quanto às coisas espirituais, eles já tinham o sangue de Abraão. Não precisava de um Salvador. Essa era a interpretação que a seita dos fariseus havia colocado na cachola, na cabeça oca dos judeus, de que eles não precisavam de um Messias para salvá-los espiritualmente, porque, ora, convenhamos, só de ter o sangue de Abraão, já estamos como povo escolhido. Então, não vejam que loucura. Tirando as pessoas de Nazaré, os apóstolos, que eram pessoas mais versadas na doutrina pela humildade que tinham da tradição antiga judaica guardada com simples, aqueles que realmente aguardavam o Messias libertador de almas, como Natanael, o próprio Gamaliel, Paulo, depois que entendeu todas essas artimanhas dos judeus e também buscou em seu coração a verdadeira comunhão com o Messias, Pedro, Filipe, todas essas pessoas, eles estavam realmente aguardando e clamando, orando, que Deus enviasse o Messias libertador do jugo do pecado e das paixões que não aguentavam mais, que o povo jazesse em pecados, na ignomínia, no poder do diabo e das trevas. Agora, a maioria dos judeus, infelizmente, estavam, na verdade, aguardando aquilo que era a libertação política, a libertação terrena, material e a exaltação de um reino terreno e material para o povo judeu. Nosso Senhor em nenhum momento prometeu isso na Escritura, portanto não tinha que cumprir nada disso. Nosso Senhor apenas prometeu o seguinte neste mundo: neste mundo vós tereis tribulações, e eis que eu vos arrancarei um coração de pedra e vos darei um coração como o meu. Nosso Senhor nunca prometeu a Adão, quando Adão estava no rodapé do paraíso, caído, expulso, que ele um dia fazer de seu descendente um rei para as nações dominar o mundo caído. Esse mundo aqui é o contrário. Adão, esse mundo vai passar. Esse mundo é passageiro. Será terrível, comerás o teu próprio suor. Mas eis que de tua descendência virá um descendente que esmagará o seu calcanhar, a cabeça da serpente. Essa serpente, acaso, seria César? Essa serpente seria algum tipo de imperador? Claro que não. A serpente, claríssima, aí é o diabo, a morte, a corrupção. Nenhum momento nosso Senhor tratou a respeito de nada concernente que nos garante trabalhar em favor do povo escolhido, coisas políticas ou benefícios materiais desta vida. O assunto de Deus com o povo judeu, por ser um povo escolhido, era o povo do qual a revelação divina foi dada, e dos judeus viria a salvação. Ou seja, dos judeus viria a semente da Santíssima Theotokos, dela, seu corpo e seu sangue seriam utilizados para, sem o matrimônio, seu marido, o próprio Deus nela encarnar e fazer-se homem. Daí se vem a significado de que a salvação é dos judeus. Mas em relação a questões temporais, terrenas,
libertação do jugo dos romanos. Nada disso foi prometido no Senhor, ao contrário, que nesse mundo se quer se colocar no caminho do Senhor, diz o Eclesiástico. Se queres colocar no caminho do Senhor, filho meu, prepara a tua alma para a tribulação, e não para a libertação de julgos políticos. Então, como os judeus não precisavam de salvação na sua concepção, porque o sangue de Abraão correndo de suas veias era suficiente, caíram nesse terrível pecado chamado a autojustificação, que leva à vaidade, leva à altivez, leva ao orgulho, leva à exaltação de si e à perda da sua verdade espiritual. Então, quando Nosso Senhor aparece montado no jumentinho, quando Nosso Senhor, ainda que cumprisse todas as profecias 1000 vezes, ainda que Nosso Senhor passasse mais anos cumprindo as profecias, Nosso Senhor nunca iria ser esse Messias que eles queriam. E como eles queriam um Messias diferente daquilo que Nosso Senhor se apresentou, não um Messias que lhe oferecesse purificação dos corações e santificação de almas, mas queriam um Messias bélico, político, militar, a verdade é que eles foram completamente pegos pela sedução e hipnose do diabo, que colocou no coração deles raiva contra o impostor, que na verdade só estava dizendo os filhos de Deus, mas que jamais poderia dar a eles a libertação do jugo do Império Romano e a ascensão do Império para dominar o mundo e criar a nova ordem mundial baseada naquilo que seria a perfeição de um governo judaico mundial. É claro que Nosso Senhor não prometeu isso de nenhuma maneira, e por isso foi odiado, e o demônio conseguiu infiltrar, não só nos fariseus conscientes, mas até no povo inconscientemente. O Satanás soube responder ao desejo dos judeus de que queriam a libertação política ou soluções para problemas nesse mundo. E então deu a eles a solução que eles queriam: a morte desse impostor, e até hoje aguardem aquilo que será a manifestação de seu Messias. Só que vamos raciocinar o seguinte: a manifestação do Messias para os judeus, se o nosso já foi manifestado, significa que nós estamos falando de que os judeus aguardam a manifestação do Anticristo, o filho da perdição, que virá e se irá entrar em ascensão, irá absorver todas essas ideologias do povo judeu para si, e depois irá instaurar no mundo realmente o que diz respeito a uma ordem mundial. Quando eu digo ordem, estou dizendo em relação a todas as coisas, inclusive benéficas para o mundo, e não em relação a pecados, porque não será essa a artimanha e a válvula de atuação do Anticristo. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos nos perguntar: e nós, os cristãos ortodoxos, o novo Israel? Se nós agora somos o novo Israel, podemos por algum motivo cair no mesmo erro do velho Israel? Ou ao analisar o velho Israel, isso como que nos dá um estalo, estamos como iluminados ao vermos esse deslize do antigo Israel, e só por conhecermos o deslize do antigo Israel, isso já é suficiente para que nós também não cometamos o mesmo erro? E não adoremos o filho da perdição quando ele vier no lugar do Messias, mas sermos fiéis ao nosso Messias, ou seja, nosso Salvador Jesus Cristo? Claro que não. Quem pensa que só conhecer a história dos judeus e o erro deles já automaticamente estará safo com informações suficientes para não cair no declínio da serpente enganadora, que virá para fazer até que os escolhidos, se fosse possível, fossem também enganados? Quem pensa que só pelas informações estará libertado do jugo e opressão do mistério da iniquidade, está muito enganado. Assim, escutem bem, como o velho Israel caiu, infelizmente, e negou nosso Senhor Salvador como seu Messias, também o novo Israel, dizem os santos padres, todos os cristãos ortodoxos vivos naquela hora serão o alvo número 1 do anticristo para seduzi-los, porque o anticristo não tem muito interesse em seduzir quem já está sob a sua religião mundial, o dito ecumenismo. Mas ao novo Israel, aos remanescentes que ainda possuem a verdadeira fé apostólica, a esses o anticristo dará tudo que os nossos corações e inspirações tiverem naquela hora, naqueles dias. E quem de nós pode dizer que é um ser humano preparado para dizer: eu não tenho mais inspirações, nem aspirações, nem ideais? Só um louco dirá isso, só uma pessoa arrogante, só um imbecil dirá que está completamente preparado para aquela época,
com que o seu discernimento já é muito grande e que ele está desapegado do mundo e que, portanto, a única coisa que lhe importa é a própria salvação. Se nós formos analisar, isso é a mesma arrogância do povo judeu, é a mesma mania de querer achar-se salvo por ser cristão ortodoxo. Ao contrário, Santo Inácio Bryanchánov nos disse com muita categoria, Santo Teófilo Recluso: estuda o teu tempo, analisa a tua época, para saber exatamente, número 1, onde estão os verdadeiros bispos. Como São João de Constantino nos disse através da sua visão que teve de São Serafim, que as estrelas do céu iam caindo, aquele terror terrível, e ele pergunta: o que é isso? Que visão é essa que as estrelas estão caindo? Que visão apocalíptica é essa? Ó, abate-os Serafim. E São Serafim disse: essa noção, não pense que isso se diz respeito a que planetas estão caindo do céu, estrelas sendo apagadas. Isso se diz respeito aos bispos, que um por um vão cair da verdadeira fé. E apenas 7 estrelas estavam ainda no céu quando São João de Constantino teve sua visão. Significa que a igreja está fugindo para o deserto, está remanescente. Poucos são os bispos que guardarão a fé. Então, esse é o primeiro estudo de nossa época. Em relação aos demais temas, quem de nós pode dizer que não tem inspirações? Quem pode dizer que não tem ideais dentro de si? Todos vamos ter. E então, naquele momento, o anticristo, ao ver os cristãos ortodoxos, para cada um, ele oferecerá a realização de nossas inspirações, de nossos ideais, de nossas visões de mundo, e nos fará aquilo acontecer. Então, querem dar um exemplo de como isso pode, querem ter um exemplo de como isso pode ocorrer na prática? Vamos dar alguns exemplos. Das nações ortodoxas, muitas ainda aguardam, de maneira muito ainda carrancuda, não resolvida, melancólica, nostálgica, de que, por exemplo, o Império Russo. Que o Império Russo era uma nação ortodoxa poderosa, agora não passa de um país de terceiro mundo qualquer, e que por isso é necessário que Deus faça justiça para com o povo russo, e que o povo russo seja, por exemplo, libertado, que possa ter a ascensão de um novo patriarcado. Uma sinagoga de Satanás, vale dizer, isso já ocorreu, já tem a sua igreja estatal, sinagoga de Satanás. Depois disso, que além da sua igreja primeira, essa igreja vai coroar agora um czar, que esse czar poderá ressuscitar, ou que talvez ele nasça, ou que ele caia de uma árvore com uma semente, não importa, que de alguma maneira haverá um czar, que dará novamente ao povo russo a vitória e novamente será uma grande monarquia, uma potência mundial, e humilhará todo o Ocidente, com isso ressuscitará a ortodoxia para ser o defensor da fé em todo o mundo. Pode ser que isso ocorra? Pode ser, se houver arrependimento do povo simples russo. O que nós não vemos até agora, a maioria da população russa não crê em Deus, são ateus. Basta pesquisar, estão aí as estatísticas, estão aí os índices, não é algo que estou inventando. A maioria da população, a maior religião que cresce na Rússia, inclusive, é o islamismo, para ter ideia. Então, onde está o arrependimento e essa glória espiritualmente falando? Não há. Então, se ela ocorrer, será por um viés satânico, estatal, terreno, material. Outros, por exemplo, gregos, vivem aguardando realmente que os árabes nós vingaremos nossos antepassados da dinastia árabe e persa, e nós teremos a libertação do jugo do islamismo, e teremos a nossa reviravolta, e novamente Constantinopla será a cidade das cidades, as cidades imperiais, e novamente o mundo conhecerá a glória dos gregos. Pode ser que isso ocorra? Pode, mas é lógico, salutar, racional, é algo seguro, que nós, cristãos ortodoxos, vamos esperar basear a nossa fé, que isso nos inflame, porque esses temas são perigosos. Quando nós vamos entrar em temas terrenos, materiais de ideais e paixões, esses temas inflamam as nossas paixões. São poucas as pessoas que sabem lidar com temas a respeito de conspirações, a respeito de política e economia, sem deixar que as paixões se inflamem. Querem outro exemplo? Alguns aguardam que a tradição, a família, a luta contra o aborto, a direita ou a esquerda, ou os de cima, os de baixo, os do canto, os do recanto, todos eles um dia têm que serem restaurados de respeito a ordem da tradição tem que ser restaurada. Que esse mundo jaz no maligno, claro que jaz no maligno, é óbvio que o mundo jaz no maligno, por isso chama-se mundo. Não é nenhuma novidade a nós cristãos ortodoxos que o mundo jaz no maligno. Nós não entendemos por que isso é uma novidade. Não é novidade, o mundo é mundo. O mundo já no seu curso e fluxo das paixões, ele tem que terminar mesmo.
Mas alguns tradicionalistas creem o seguinte: temos que lutar para novamente instaurar a família numerosa, que a família precisa novamente ser bem vista pela sociedade, temos que restaurar o senso de homem e mulher, temos que restaurar também a nova maneira de vermos a sociedade, de uma maneira com a ordem da tradição antiga que tem que ser restaurada no classicismo religioso. Veja, essas coisas podem até ser lindas na mente de quem tem os seus ideais, mas elas também, se forem esses as aspirações e desejos número 1 dentro dos corações dos cristãos ortodoxos, quando o filho da perdição se manifestar, ele vai justamente realizar esses desejos para essas pessoas. E nós não estamos falando aqui de desejos pecaminosos. Nós não estamos dizendo que o anticristo vai aparecer como liberador da fornicação, da luxúria. Ao contrário, os santos padres profetizaram que ele será capaz de reinaugurar e fundar igrejas, catedrais ortodoxas, museus bizantinos, se preciso for, e será um grande defensor da tradição e da ordem. E então será instaurada a nova ordem mundial, numa perfeição, prosperidade econômica, numa paz mundial que nunca houve nem haverá nos tempos do anticristo. Então outros cristãos ortodoxos também são iludidos pelo ideal de paz. Não se pode falar de guerras, de armamentismos, que ficam completamente assustados que no mundo há guerras, que um país invade o outro. É o mundo. Então, as pessoas que visam isso de paz mundial, e qualquer que seja o ideal ou aspiração, e isso está inflamando os seus corações mais que o nosso, que diz respeito à purificação de nossos corações e à salvação de nossas almas e a nossa iluminação espiritual, se esses ideais e aspirações, que vale dizer, ninguém vive sem ideal e aspiração. Uma pessoa que não tem ideal e aspiração está morta, está completamente em depressão e não produz nada. Então, todos nós, volto a dizer, tem que ter algum ideal, uma inspiração pelo que vive. Agora, se são causas, se são elementos que na hora do estilo de vida de uma pessoa assumem mais tempo dela no dia a dia, na semana, seja no celular, seja nos livros, seja no tempo que se dedica trabalhando nesses escritórios para esse tipo de causas, tudo que consome mais tempo de nós do que no diz respeito à nossa vida ascética, tudo que nos arrebata mais atenção e formação e dedicação, mais do que a nossa oração, mais do que a nossa estadia nos ofícios, mais do que a nossa meditação a respeito da vida que há por vir, da lembrança da morte, todos esses ideais, se estiverem assumindo lugar no nosso coração mais caro, em detrimento da nossa comunhão com Deus, ainda que não seja um pecado, será exatamente aquilo que para os cristãos ortodoxos, que são o alvo número 1 do anticristo, essas inspirações serão feitas de uma maneira imperceptível. Porque todo dia e noite o demônio nos pega, não só pelos nossos pecados, mas pelas nossas inspirações nobres, de querer fazer algo por alguém, de querer ajudar alguém, de querer se desenvolver em determinada área. Tudo é perigoso. Então é imperceptível, as nossas inspirações são muito fortes dentro de nós. Então, de maneira imperceptível, o enganador daquele momento saberá como nos levar a uma posição que nós estaremos, infelizmente, negando nosso Deus Salvador Jesus Cristo. E, naquele momento, quem diria, conscientemente negando a fé ortodoxa apostólica, o credo niceno-constantinopolitano, e aderindo a um credo mundial melhor, talvez também cheio de tradição, cheio de patrística, cheio de citações dos santos padres, cheio de coisas que não são a verdade em si mesma, que não é a pessoa de nosso Salvador em si mesma. Isso já existe. As igrejas, sinagogas de Satanás estão avançadíssimas. Vemos o quanto que os cismas dia e noite estão ocorrendo, vemos quanto as sedes históricas caíram sobre o ecumenismo, e elas estão cheias dos santos padres, estão cheias de cânones, cheias de pregação da tradição da família, todas também são muito ligadas àquilo que diz respeito à paz mundial, então aos ideais até mesmo falsamente dito ecológicos, a restauração do clima do meio ambiente de uma maneira estranha, na verdade, apenas de uma maneira completamente conforme o entendimento da cátedra científica do mainstream, digamos assim. Portanto, essas pessoas todas não estão percebendo que estão caindo no engano da violência do nosso século, até porque não há pecado nisso. Como é que nós vamos explicar para essas pessoas
que não é porque não há o mal classicamente operando, que aí não esteja o mal do engano, da máscara da virtude. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, assim lição temos que tomar para nós. Assim como o antigo Israel caiu no engano, assim também o novo Israel corre o risco iminente de cair no engano, porque é exclusivamente para nós que o engano será dado. O anticristo já está satisfeito com aqueles que irão estar, obviamente, ajoelhando diante de si pelos credos mundiais. Mas aqueles que são os resistentes ainda às inovações, à maculação dos dogmas, nós, os ortodoxos, não podemos nos dar por garantido como os judeus. Por ser cristão ortodoxo, nada disso estará concernente à minha salvação, por isso estarei ileso para o combate. Mas que seja sim a seguinte tonalidade, que naquele momento as minhas inspirações, por mais que existam, porque não tem como o homem ver sem inspirações, elas tenham sempre submissas em segundo plano para o número 1, que é a minha vida, o centro do meu estilo de viver. A Eucaristia, a comunhão frequente, a oração de Jesus e o estilo de vida que visa a purificação dos corações e a santificação das almas e a iluminação da mente, comunhão com Deus em número 1. Esse é a chave, esse é o remédio, essa é aquilo que garantirá com que tenhamos a total certeza de que nós não seremos enganados naquele momento pela graça de Deus que nos dará, portanto, vantagem em relação àqueles tempos tão complicados que já vivemos e que se aproximam a passo largo. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos entrar agora através do domingo de Ramos, naquilo que hoje à noite são os ofícios do noivo, ofícios belíssimos, cheios de romantismo, daquilo que deveria ter sido a história do velho Israel com Cristo. Deveria ter sido a noiva e o noivo reunidos, aguardando ali a vinda do seu Messias. Mas infelizmente tornaram-se aquilo que foi uma traição de nosso Senhor, não só na figura de Judas, mas todos os judeus o traíram, o negaram, o crucificaram, o levaram à morte. Mas ele aproveitou tudo isso para salvar também a todos, tanto os judeus como os judeus, todos agora feitos um só em Cristo, aguardando a libertação daquilo que é este mundo caído. Portanto, vamos entrar com todo o vigor na Semana Santa. A Semana Santa e a noite de Páscoa é um modelo do que tem que ser replicado em toda a nossa vida como estilo de vida. Se nós tivermos na Semana Santa e na Páscoa um modelo para termos um estilo durante a nossa vida, nunca teremos que nossas inspirações ideais estarão por acima daquilo que é a preocupação número 1, que é o nosso asceticismo. Porque as informações, se temos a atração por certos temas, em relação às conspirações mundiais, por exemplo, que isso seja apenas para nós informações. Nós guardamos as informações conosco, mas que nunca sejam para nós paixões. Algo que nós deixamos inflamar e gastamos o tempo e deixa que nos consuma muitas horas no celular ou nos livros, preocupando com essas fontes. Que o que chega para nós, por algum motivo, guardemos como informação, mas que jamais isso possa consumir o nosso coração mais do que a nossa profissão número 1, que é sermos cristãos ortodoxos. Então, quanto mais nessa Semana Santa nós mergulharmos, nos submergirmos no espírito dessa Semana Santa, nessa semana que começa com os 3 dias dos ofícios do noivo, mais nós aproveitaremos com júbilo e graças espirituais especiais, destravadas para aqueles que se mergulham na Semana Santa. Quanto mais uma pessoa se dedica nela, mais ela obtém graças no dia da vigília pascal. E se esse é o estilo de vida de uma pessoa na Semana Santa, que ele seja replicado ao longo de todo o nosso ano, porque essa é uma grande semana, é a semana, assim como a semana da limpeza, até mais que ela ainda, onde todo o ícone de Cristo está como pendurado na nossa testa dia e noite, em relação aos seus sofrimentos, em relação à sua crucificação, sua paixão, sua descida ao Hades e sua gloriosíssima eminência da ressurreição. É isso que nos faz a diferença, para que nós tenhamos a nossa mente blindada, para que o enganador, o anticristo naquele momento, naquela época, não nos engane com as perniciosas seduções que ele dará como soluções mundiais, seja para a paz, seja para a melhoria da ortodoxia, restauração da tradição, restauração da ortodoxia por todo o mundo, como a religião melhor que se deve seguir, que dá mais paz e tranquilidade ao homem caído. Veja, a única maneira de não cair nesses enganos é tomar, por exemplo, a Semana Santa e a Semana Luminosa da Páscoa e termos esses grandes júbilos e meditações constantes. Nosso Aberônimo de Egina
um grande homem do esquema, e ao mesmo, quando eu me refiro a esquema, o esquema monástico, e ao mesmo tempo um dos fundadores do monarquismo em Boston, de nossos grandes mestres espirituais, que fazem parte de nossa diocese, sempre dizia que não há nada mais temível na natureza humana do que a sua mutabilidade. Do dia para a noite o homem muda mais do que a lua. Um dia isso se provou com os judeus. Um dia o aclamaram usando nas alturas. 6 dias depois, crucificam. Então, o segredo está aí. Viver como Abirônimos, constantemente as meditações de sua mente daquilo que era o sofrimento de nosso Senhor. Constantemente está vivendo a magnitude dos ofícios do noivo. Constantemente está crucificando-se com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, para que conosco também, com ele também, possamos nós ressuscitar. Que disso, nosso Senhor e Deus, Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do seu Puríssima Mãe e de todos os santos. Amém.